O debate para prefeito de São Paulo, feito pela Band, foi praticamente aquilo que nós imaginávamos que seria. Ricardo Nunes, muito atacado pelos seus adversários, precisou esconder Bolsonaro em praticamente todo momento, indicando que o ex-presidente vai ser mesmo o maior derrotado da campanha municipal. Mesmo que Nunes vença, ele vai precisar vencer escondendo Bolsonaro, o que é uma derrota para o ex-presidente e uma jogada arriscada de Nunes, porque o Pablo Marçal, dentro de sua proposta, ele foi bem. Pablo Marçal foi bem, porque ele queria se apresentar aos bolsonaristas de São Paulo, tirando o voto bolsonarista do Ricardo Nunes, e ele conseguiu fazer isso. A sorte de Nunes é que Datena foi muito mal. Dificilmente Datena tira Ricardo Nunes do segundo turno. Mas qual a sua opinião sobre o debate de São Paulo? Datena foi mal, ele tira Nunes do segundo turno? Quem será o futuro prefeito de São Paulo? O que você achou da participação de Marçal e de Guilherme Boulos? Deixa o seu like se você concorda comigo que Bolsonaro é o maior derrotado de 24 e se inscreva no canal. O Ricardo Nunes, pessoal, é o caso, né, o prefeito de São Paulo, e ele foi extremamente atacado. Como nós acreditávamos que seria, foi um completo massacre para o Ricardo Nunes. Só que ele se saiu bem. Ele montou a estratégia dele de apresentar as suas propostas, fugindo muito de ser associado a Bolsonaro. Um aspecto que foi pouco explorado. O Boulos tentou explorar um pouquinho, mas não deu continuidade. Ricardo Nunes, ou melhor, Bolsonaro, ele é rejeitado por 75% da população de São Paulo. Então estar junto com Bolsonaro é algo negativo para o candidato Ricardo Nunes. Por isso que ele só citou o nome de Bolsonaro uma vez e falou sobre a renegociação de uma dívida do município. Então, praticamente em todos os momentos do debate, Bolsonaro ficou escondido por Ricardo Nunes. O Pablo Marçal, por sua vez, se apresentou como sendo o bolsonarista de São Paulo. Ele é o verdadeiro candidato bolsonarista. E não o Ricardo Nunes, mesmo sendo apoiado pelo Bolsonaro. A forma como o Pablo Marçal se apresentou, não apresentando muitas propostas, porque isso não importa para os bolsonaristas. O que os bolsonaristas querem ver é a bagunça, é o auê, é aquele candidato que peita, fala o que pensa. E isso Pablo Marçal fez. Só que para a sorte de Ricardo Nunes, Datena foi muito mal. E por isso que Datena dificilmente tira o Ricardo Nunes do segundo turno. Bolsonaro, com essa situação, é o maior derrotado de 2024. Em São Paulo, não existe um cenário possível para que Bolsonaro tenha alguma vitória. Mesmo que Ricardo Nunes vença Guilherme Boulos no segundo turno, Bolsonaro estará derrotado. Porque, como nós vimos no debate, o Nunes ele precisa esconder o Bolsonaro para ter algum tipo de êxito. E Bolsonaro, escondido por Ricardo Nunes, mostra que o capital político definhou. Que Bolsonaro é uma figura tóxica. Que ele pode até apoiar determinado candidato. Ele pode ser desejado por determinado candidato para fazer uma composição. Mas, diante da população, Bolsonaro não é uma figura de fato relevante. Se Ricardo Nunes vencer, escondendo Bolsonaro, é uma derrota imensa. Porque Nunes vai mostrar o seguinte: eu não preciso de você, Bolsonaro, e ninguém precisa de você para ser vitorioso. Bolsonaro caminha para ser derrotado no Rio de Janeiro, com o Haddad sendo derrotado pelo Eduardo Paes, em Belo Horizonte, com o Mauro Tramonte vencendo o Bruno Engler, e em São Paulo, que seria a única vitória de Bolsonaro, Ricardo Nunes o esconde. Ah, mas o Boulos também escondeu o Lula. Boulos apresentou muito mais Lula do que Ricardo Nunes apresentou Bolsonaro. E o Boulos tem que tomar cuidado, porque se apresentar muito Lula, vai parecer que ele não é um candidato que tenha certa independência. Ele precisa mostrar que ele é independente, que ele tem a sua identidade, e ele precisa demonstrar isso para a população de São Paulo. E a situação de Bolsonaro e Lula são completamente diferentes. Lula é o presidente da República. Ele tem capital político. Bolsonaro precisa dar demonstrações de força, como esse meu cabelo rebelde aqui no cantinho. E para dar demonstrações de força que ele ainda é um ator relevante na política, ele precisa ser mostrado. Ele precisa ser apresentado. Ele precisa influenciar diretamente na vitória dos candidatos. E não é isso que parece que vai acontecer. Para a sorte do Ricardo Nunes, o Datena foi muito mal. Muito mal. No início, o Datena até estava mais solto, mais tranquilo, porque estava em casa, ele é da Band. Só que no decorrer do tempo, Datena apresentou falas muito desconexas, gaguejou demais, não apresentou propostas. Na verdade, Datena parecia que nem havia se preparado para o debate. Essa é a minha percepção.
Datena, ele quis ir para o debate somente com aquilo que ele passou 30 anos falando na TV. As percepções dele que foram trazidas pelas imagens do Capitão Hamilton. Só isso. Desse desempenho, o Datena não consegue tirar Nunes do segundo turno. Até porque as pesquisas elas estão muito diferentes. Algumas mostram empate, outras mostram a Datena na quinta posição, atrás de Marçal e Tabata Amaral. Talvez Datena nem vá permanecer na disputa depois do fiasco que foi a participação dele no debate. O que você acha disso? Você acha que Datena continua como candidato ou não? Coloque nos comentários. Só que diferentemente de Datena, o Pablo Marçal, por incrível que pareça, foi bem dentro da proposta. Marçal não estava ali para apresentar projetos. Ele falou lá do teleférico, de um bondinho nas comunidades, nas favelas de São Paulo. Parecia o Bolsonaro falando do grafeno e do nióbio. Mas isso não importa, porque para entender o apoiador de Bolsonaro, o bolsonarista, você precisa entender a fala do Nicolas Ferreira lá em Copacabana, quando ele falou: nós não precisamos mais de emendas, nós não precisamos mais de projeto de lei, nós precisamos de homens com testosterona. E é exatamente isso que os bolsonaristas querem. E aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de picardia. Os bolsonaristas não ligam para política, eles não ligam para projetos. O que eles ligam é para ações, para embates, para aquele candidato que fala o que pensa. E foi exatamente isso que o Pablo Marçal fez. Pablo Marçal foi para se apresentar para os bolsonaristas de São Paulo. Para se apresentar como sendo o candidato bolsonarista. Então, quando ele fala palavrão, quando ele fala que o Boulos toma Coca-Cola pelo nariz, tudo isso rende para o Marçal, tanto que ele era o assunto mais comentado nas redes sociais. A gente sabe que rede social não necessariamente é indicação de voto, mas o Marçal, ele conseguiu atingir o objetivo dele, que era se apresentar. Claro que no início ele estava mal. Primeiro, foi de preto. Nenhum candidato vai de preto em um debate. Isso não existe. Você tem que ir de branco ou um azul claro. Preto, já errou, já começou errado aí. E no começo ele estava nervoso. Mas depois de uma pergunta da Tabata Amaral, Marçal explodiu, podemos colocar assim, e começou a atacar todo mundo, bolsonarizando aquilo que os bolsonaristas mais queriam. E vendo muitos comentários sobre Pablo Marçal, sobre análises de alguns comentaristas políticos, eu fico indignado como que depois de tantos anos de Bolsonaro, participando dos debates, atuando como presidente, esses caras ainda não conseguiram compreender o bolsonarismo. É claro que o Marçal, ele não teve a desenvoltura do Bolsonaro, porque antes do Bolsonaro ser candidato a presidente, ele foi deputado durante 20 anos e o Marçal não foi absolutamente nada. Ele não é absolutamente nada. Mas esses comentaristas políticos erram nas análises. Eles não conseguem perceber ou interpretar diante do objetivo do candidato. Sem considerar o objetivo do candidato, a análise fica torpe, fica ingênua. O objetivo de Marçal era se apresentar para o bolsonarismo. Isso ele fez. E para a sorte de Ricardo Nunes, Datena foi mal, o que dificilmente o tira do segundo turno. E Nunes, pessoal, demonstrou certo descontrole na hora que foi falado sobre o boletim de ocorrência feito pela esposa dele. Tabata Amaral parecia uma bolachinha de água e sal, xarope, insossa, mas ela fez uma pergunta sobre o ataque que Ricardo Nunes fez à esposa, que se descontrolou completamente quando Tabata Amaral trouxe a história do boletim de ocorrência, que o Ricardo Nunes fala que é mentira, mas a polícia confirmou. Uma denúncia feita em 2011 e depois em 2014, a mesma esposa que tá com ele ainda veio nas redes sociais para falar de ataques, ameaças e que Ricardo Nunes não pagava pensão para as filhas. Mas a denúncia não avançou, a investigação não avançou. Como em muitos casos não avança. Porque a mulher vai à delegacia, faz o boletim de ocorrência, que ainda está no sistema, mas depois ela não avança por N motivos, até mesmo por uma questão de medo. Tabata fez a pergunta mais capciosa e a melhor pergunta. Depois da réplica de Ricardo Nunes, ela não partiu para a tréplica e perdeu uma grande oportunidade. Será que Boulos e os outros candidatos vão explorar isso nos debates futuros? Vamos ver e coloque nos comentários o que você achou.